Meus amados, este artigo aqui está no meu site, então se alguém quiser detalhes, referências, etc., é só pesquisar no site palavradaverdade.com. É transfusão de sangue, caso de polícia. Uma das muitas proibições impostas pela sociedade toda de vigia ao seu cativo rebanho consiste em não permitir transfusão de sangue, quer como receptor, quer como doador. Sob a falsa alegação de que é para fazer a vontade de Jeová, um filho não pode doar sangue à sua própria mãe, ainda que esta doação seja necessária para que ela continue viva. Uma má interpretação bíblica gerou essa aberração dogmática. Às vezes, faz-se necessária a intervenção da polícia para garantir a transfusão de sangue em pacientes em situação crítica. O jornal New York News, Daily News, edição de 27 de abril de 1952, relata que o pai e 2 irmãos de uma mulher gravemente ferida foram presos por impedirem ao médico de proceder à transfusão de sangue ao paciente, sendo que esta, não sendo testemunha de Jeová, desejava a medida heróica. Outro fato, dentre muitos, foi o relatado pelo mesmo jornal. Um jovem casal impediu a transfusão de sangue no filho de 9 anos. O médico protestou e chamou a autoridade para intervir. Mas tarde demais, o menino morreu. O pai declarou: foi a vontade divina, cumpri a lei de Deus. Se me chamam assassino, esta é a vontade de Deus. No site Consultor Jurídico, deparei com a seguinte matéria: pai e filha são presos ao impedir transfusão de sangue. A ordem partiu da juíza Jaqueline Teixeira, do Rio de Janeiro, após Manuel Barbosa, de 70 anos, e sua filha Marlene Barbosa, de 50, terem impedido a transfusão de sangue para salvar Dona Irani Barbosa, de 78 anos, esposa de Manuel e mãe de Marlene. Pai e filha são adeptos da seita Testemunha de Jeová. Com certeza, a juíza, depois desse fato, passou a ser vista pelos seguidores da seita como possuída pelo diabo. Muitas vidas já foram sacrificadas em nome de uma fé cega, que abomina a razão e conduz ao fanatismo. Qual a diferença entre matar e simplesmente deixar morrer? Eu pergunto, qual a diferença entre matar e deixar morrer? A Bíblia diz: aquele que se omite em fazer o bem está pecando. A Bíblia diz que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, a nossa própria vida. Jesus deu a sua própria vida, entregou o seu próprio sangue, derramou o seu próprio sangue no Gólgota por nós, para que tivéssemos vida. Onde está escrito que não devemos fazer o bem, doar o nosso sangue às pessoas, para que possam viver mais anos? O corpo governante, através da revista Despertar, de 22 de maio de 1994, manifestou sua satisfação e aprovação diante da morte de jovens que se recusaram a receber o tratamento médico. Eles escreveram: no passado, milhares de jovens morreram porque colocaram Deus em primeiro lugar. Ainda há jovens assim. Só que hoje o drama acontece em hospitais e tribunais, tendo como questão a transfusão de sangue. Em seguida, essa revista conta os casos de 3 crianças que morreram depois de recusarem tratamento com sangue. Dizem: a aderência leal à doutrina do sangue custou a vida a milhares de testemunhas.
Apesar deste fato, muitos anciãos, membros das comissões de ligação com hospitais e pessoas que há muito tempo observam a torre de vigia, acreditam que é só uma questão de tempo até a organização revogar, ou seja, abandonar a sua política a respeito do sangue e o uso de todos os produtos do sangue se tornar um assunto de consciência. Notem como eles, o pequeno grupo de líderes, incentivam a morte de jovens como se nessa proibição estivesse a essência da doutrina da salvação. Eles incentivam a morte. Os heróis morreram para fazer a vontade, não de Jeová, a vontade de um punhado de líderes. Seria possível concordar com essas mortes se houvesse respaldo bíblico para não submeter à transfusão de sangue, mas não há. Com certeza o Espírito Santo não está guiando esses líderes na formulação de doutrinas, pois é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele não acredita na pessoa e na divindade do Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Ao contrário do que ensina o corpo governante, que governa com mão forte o rebanho de testemunhas, o cristianismo ensina que devemos dar a vida pelos irmãos, pois ele, Jesus Cristo, deu a vida por nós. 1 João 3,16. E que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus irmãos. João 15, versículo 13. E mais, aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, versículo 17. Os líderes da sociedade Torre de Vigia ensinam que se a sua mãe estiver entre a morte e a vida, e se o sangue do filho for a única garantia de que continuará viva, mesmo assim, ele, como testemunha fiel, deverá deixar sua mãe morrer. Muitos dos que obedecem às ordens do corpo governante já não suportam mais ver seus irmãos de fé morrerem por falta de transfusão de sangue. A doutrina do deixa morrer em nome de Jeová é incompatível com o cristianismo. O pior é que eles afirmam que os verdadeiros cristãos não aceitam a transfusão, como se a sociedade Torre de Vigia fosse uma religião cristã. É um grupo heterogêneo de testemunhas de muitos países. Ou seja, esse grupo denominado as Testemunhas de Jeová associadas para a reforma na questão do sangue. É um grupo heterogêneo de Testemunhas de Jeová de muitos países, incluindo anciãos e outros representantes da organização, membros das comissões de ligação com hospitais, médicos e advogados, defensores dos direitos das crianças e membros do público em geral que ofereceram voluntariamente o seu tempo e energias no esforço para acabar com a política trágica e enganadora que já custou milhares de vidas, sendo muitas das vítimas crianças. Como vimos, a própria organização, membros anciãos em ativa, reconhece que milhares já morreram em função dessa proibição perversa, má e antibíblica da sociedade Torre de Vigia. Só esse fato desse reconhecimento já era caso para que o assunto, esses crimes, fossem examinados por um tribunal internacional. Crimes religiosos. Esses associados que eu relatei estão se rebelando contra as decisões do corpo governante. A ordem é para que obedeçam cegamente. Do contrário, os rebelados serão severamente punidos com desassociação. Nome esquisito que significa expulsão da organização. Só isso não.
O desassociado é considerado apóstata, instrumento de Satanás. As testemunhas estão proibidas de falar com uma ex-testemunha, ainda que seja um simples cumprimento, salvo sobre assuntos estritamente profissionais. A proibição alcança o âmbito familiar. Tratei desse assunto em A Inquisição das Testemunhas de Jeová, veja meu site, onde está registrado um relato de uma testemunha que está frequentando o salão do reino apenas para não perder o convívio de seus familiares. E diz ainda que morre de medo se eles descobrirem que leio artigos na internet contra a sociedade. Essa que está nativa, testemunho de Jeová, diz que morre de medo se eles souberem que ela está lendo artigos contra a sociedade. O curioso é que até 1944 as testemunhas podiam ser transfundidas, sem que desobedecessem a Jeová. Ou seja, até aquele ano não era pecado. E quem fez transfusão desse tempo? Não ressuscitará? Morreu em pecado? A partir de 1945, os dirigentes da STV receberam uma nova luz e passaram a proibir as transfusões. Como é que o único canal verdadeiro de Deus, entre aspas, somente descobriu essa verdade muito tempo depois? As rebeldes testemunhas que fundaram essa associação para protestar, como vimos acima, acreditam que dentro de pouco tempo a sociedade vai liberar as transfusões de sangue. Aliás, já fizeram assim com as vacinas e os transplantes de órgãos, mas somente depois de muitas mortes. Nota-se que a STV manipula seu cativo rebanho como propriedade particular, tanto na vida como na morte. Vamos ver o que mais escrevi aqui a respeito da transfusão de sangue. O que diz a Bíblia? Em nenhum lugar de Gênesis e Apocalipse há qualquer proibição relativa à transfusão de sangue, vacinas ou transplante de órgãos. A Bíblia não condena procedimentos médicos. O apóstolo Paulo chama Lucas de o médico amado. Colossenses 4, versículo 14. Jesus, referindo-se à medicina, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim de doentes. Ou seja, os doentes necessitam de médicos. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ou seja, os doentes necessitam de médico. Mateus 9, versículo 12. Logo, os doentes precisam recorrer à medicina, que não é uma instituição satânica. Vejamos a palavra oficial da Sociedade Toda de Vigia. Cada vez que se menciona a proibição do sangue nas Escrituras, é em relação com tomá-lo como alimento. É como nutrição que nos interessa a sua proibição. E eu já li em outro vídeo a respeito das proibições que foram para frente e para trás, liberaram as frações, não liberaram, depois voltaram a proibir. Mas a Sociedade Toda de Vigia apresenta os seguintes versículos para justificar a esdrúxula proibição de transfusão de sangue. Gênesis 9, versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Logo após o dilúvio, não havendo vegetação, Noé recebeu a orientação de Deus a respeito do uso da carne como alimento. Esse versículo dá continuidade ao enunciado do anterior, onde
tudo que se move e vive será vosso mantimento. Porém, Noé teria o cuidado de não comer a carne de animais ainda com vida, ou seja, com sangue. Nada aqui se refere a comer sangue humano. O monumental erro dos que servem a testemunho de Jeová, a sociedade, é deixarem que seus líderes pensem por eles. Simplesmente não meditam na palavra para tirar suas próprias conclusões. Pelo menos na tradução do Novo Mundo, que é a versão usada pela Torre. E mesmo que o façam, são proibidos de manifestarem qualquer desacordo com o que é ditado pelo, entre aspas, canal de Deus. Qualquer posição contrária à posição da sociedade é rigorosamente avaliada e o infrator será punido com o castigo máximo, desassociação. Outro versículo usado pela sociedade para proibir o sangue, a transfusão de sangue. Levítico 3, versículo 17, diz: Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Comentário meu. O texto se refere, como os demais, a sangue de animais. Todo o capítulo 3 de Levítico trata de recomendações específicas sobre ofertas queimadas, mediante o sacrifício de animais. Veja os versos 2 e 13. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a degollará. Versículo 7. Se a sua oferta for de gado miúdo, seja macho ou fêmea. Olha lá, versículo 6. Versículo 7. Se trouxer o cordeiro. Então ninguém, na plenitude de suas faculdades mentais, deduzirá que se trata de sangue humano. Convém lembrar que a sociedade toda de vigia não proibiu ainda o consumo de gordura, como está no texto sob exame. Seria o caso de proibir comer gorduras do corpo humano? Entenderam aí o argumento? Versículos que eles usam para proibir o sangue humano tratam de sangue de animal. E também, um desses versículos trata de gordura e sangue, como está no Levítico 3,17. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. A gordura eles não falam. Vejamos, Levítico 7,27 também usado pela Torre. Toda pessoa que comer algum sangue será extirpada do seu povo. Levítico também está em 17, versículo 10, 11 e 14. Vejamos os argumentos. A recomendação bíblica se refere a sangue e gordura de animais. Nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de gado. Versículos 23 a 26 de Levítico 7. Se a sociedade toda de vigia proibiu comer sangue humano, por que não proibiu comer também a gordura? Foi a sociedade e não a Bíblia a tese de que transfusão de sangue é o mesmo que comer sangue. A transfusão de sangue serve para substituir algo que o corpo perdeu. Trata-se de uma reposição. Trata-se de uma reposição de algo perdido. Na verdade, equivale a um transplante de tecido líquido. E transplante de órgão, eles já liberaram. É um transplante de óleo líquido, mas o sangue não. Atos 15, versículo 20.
que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Aqui também a referência é à carne animal. Não se trata de proibir comer sangue humano. Não há o menor indício de que a igreja primitiva praticava o canibalismo. Não precisava proibir comer sangue humano, que ninguém praticava o canibalismo, ou seja, comia carne de humanos ou etc e tal, de outras pessoas. E por causa disso, houve a necessidade de impor restrições, ou seja, dentre essas restrições de Atos 15 e 20. Em uma de suas citações, a Sociedade Torre de Vigia menciona o apóstolo Paulo e cita Atos 20, versículo 26, como que estivesse seguindo o exemplo dele. Examinemos. Paulo diz, Atos 20, 22, e agora, compelido pelo Espírito, os líderes da sociedade não podem se equiparar a Paulo, que relatou ser conduzido pelo Espírito. O corpo governante não acredita na existência do Espírito Santo. Somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, diz Paulo, no versículo 23. A Sociedade Torre de Vigia diz que o Espírito que falava a Paulo é uma energia de Deus. Energia fala, orienta, se entristece, convence do pecado? Uma energia não, mas uma pessoa sim. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos. A sociedade não pode dizer a mesma coisa. A sociedade não pode dizer como diz Paulo. Muito sangue já foi derramado por falta de vacinas, de transplante de órgãos e de transfusão de sangue. Vacinas e transplante de órgãos eram proibidos. Milhares morreram. Realmente falta ao corpo governante a orientação do Espírito Santo. Faz-se necessário que se arrependam de seus pecados e retornem rapidamente às doutrinas básicas do cristianismo, enquanto há tempo. Porque o Armagedon, de que tanto falam, está às portas. E deixem, tão logo, de estar querendo adivinhar o fim do mundo. Quiseram adivinhar para 1914, 1918, 1920, 1925, 1975 e, por último, para o ano 2034. Há 200 anos que a Sociedade Torre de Vigia marcam um ano para o fim de todas as coisas, quando todas as religiões cristãs serão derrotadas, toda a cristandade, e vai permanecer apenas o remanescente, os membros que seguem a Torre de Vigia, aqueles que estão guardados sob a couraça da Sociedade Torre de Vigia. Aí está então mais um vídeo, mais uma explanação a respeito dessa esdrúxula proibição que condena, que desassocia, que excomunga todos aqueles da sociedade que resolvem se rebelar e receber a transfusão de sangue. Nós temos visto relatos terríveis de pessoas que a própria família deixou morrer, porque queriam fazer a vontade, não de Jeová, mas a vontade de um grupo de homens. Um grupo que faz parte, que coordena, que comanda essa instituição chamada Sociedade Torre de Vigia.